que eu trouxe para vocês já aqui? Não é o metabolismo mais lento. Então, isso aqui vocês têm que fixar na cabeça. Quando o peso para de descer, não é que o metabolismo ficou mais lento. Descartem essa possibilidade, tá? Como eu disse, o metabolismo ele vai reduzir ali até uma média de 10%. Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Só que mesmo você tendo uma taxa metabólica basal de 2.000 calorias, vai reduzir o quê? 200, 300 calorias? Isso não é o suficiente para parar, estagnar, para parar a perda de peso. Pode diminuir, mas não parar. Menos que a pessoa está perdendo 100 gramas, aí para. Aí você aumenta o déficit. Mas, normalmente, os principais motivos para a perda de peso parar é comer fora da dieta, beliscadas, tá? E aí você precisa estar identificando se a pessoa está fazendo isso aqui, precisa estar questionando ela, mas sem pressionar. Você precisa, tá comendo uma coisa fora da dieta, talvez uma coisa não esteja no plano, você quer que eu adicione, porque aí eu coloco na dieta. Precisa, porque às vezes a pessoa tem medo de relatar, ela tem receio, ela se sente envergonhada. Às vezes ela beliscou no momento de fraqueza e vem acontecendo com frequência, e isso está aumentando. Uma coisa que acontece muito também é compensações. A pessoa ela acaba fazendo o quê? Vou comer esse bombom e depois na próxima refeição eu tiro um pouco de arroz. Só que isso é errado. 100 gramas de arroz tem 120 calorias. Um bombom muitas vezes tem 150 calorias ou mais, né? Então não compensa. A pessoa começa a criar compensações que não existem. E o peso começa a subir. Então você precisa identificar se ela está fazendo isso. Por quê? Porque na cabeça dela está seguindo o plano. Eu tirei isso para comer isso. Ela está seguindo o plano na cabeça dela, mas não, isso não é seguir o plano. Seguir o plano é seguir dentro da dieta e dentro das substituições que a dieta te oferece. A menos que a pessoa que cuide da sua dieta oriente outras substituições, ou autorize. E aí precisa conversar isso aí, tá? Fazer substituições por conta própria sem equilíbrio energético, exatamente o que eu falei aqui. Às vezes a pessoa acha que está fazendo uma substituição certa e não está. Muitas vezes os aplicativos não marcam as calorias corretas de alguns alimentos. Às vezes é mais, às vezes é menos. Isso aí pode acabar gerando substituições por conta própria sem balanço energético. E aí você troca um alimento que tinha uma densidade energética menor por um alimento com uma densidade energética maior, que não gera tanta saciedade e que acaba fazendo você comer mais esse alimento, principalmente porque ele talvez é mais palatável. E aí é mais fácil, é muito mais fácil você ingerir 500 gramas de bolacha de maisena do que 500 gramas de batata doce. E 500 gramas de bolacha de maisena vai ter mais calorias que 500 gramas de batata doce. Porque a densidade energética da bolacha de maisena é maior e ela gera menos saciedade que a batata doce. A batata doce tem mais fibras. Então, precisa entender isso aí, identificar isso para corrigir isso no plano, tá? Exagerar nas livres. Conforme a fome vai aumentando, a tendência é a pessoa comer mais nas livres. Às vezes ela é muito disciplinada, ela segue muito bem o plano. Só que aí chega no momento das refeições livres, calorias livres, a pessoa está com a fome muito grande. Então a percepção dela de quantidade acaba sendo distorcida. Antigamente, como ela estava menos fome, ela se controlava melhor. Mas agora ela vem com muita fome e ela seguiu o plano, automaticamente ela colocou na cabeça dela, eu segui o plano, eu mereço comer mais. E ela começa a comer mais, comer mais. E se ela não te relatar o que está comendo, a tendência é essas calorias livres aumentarem isso refletir negativamente na perda de peso. Por isso que eu gosto de estipular uma quantidade de calorias livres. Por exemplo, 2.500 calorias livres. Em 1 ou 2 dias da semana, ou 3 dias, não sei. Eu gosto de estipular, por quê? Não que ela precise comer tudo isso. Se ela não está com vontade, não precisa, mas tem que comer no máximo isso. Porque é uma média de calorias livres que eu estipulei que cabe dentro das calorias da semana. A dieta tem 2.000 calorias por dia. Dá 14.000 calorias na semana. 2.000 por dia, vezes 7 dias da semana, 14.000. Coloco ali mais 2.500 livres. 14.000, 16.500. Coloco uma margem de erro para 17.000. Então eu tenho um espaço de 17.000 calorias na semana que ela ingere. O gasto energético tem que ser maior do que isso. Como eu vou saber? Se o peso está descendo. Estipulei isso. O peso está descendo, quer dizer que ela está gastando mais do que 17.000 calorias livres, mais de 17.000 calorias por semana. Então, eu sei que ela está gastando mais de 17.000 porque o plano dela na semana tem uma média de 17.000. Então, ela está gastando mais do que isso porque o peso está descendo. O peso começou a subir e eu não mudei nada, então ela começou a ingerir mais calorias do que o gasto, ou o gasto diminuiu para menos de 17.000. Então, assim você vai no feeling, tá? Perder treino ou aeróbico. O fato da pessoa começar a perder treino
ou aeróbico também diminui o gasto calórico da semana, o que pode refletir negativamente na perda de peso. Oscilações no desempenho do treino e aeróbico, qualquer treino, tá? Se a pessoa faz treino de crossfit, musculação, natação, seja lá qual for o treino, qualquer atividade do dia dela que ela esteja diminuindo o ritmo, a intensidade, pode ser no trabalho, na rotina em casa, às vezes agora ela não está mais trabalhando ali, não está arrumando a casa, contratou alguém para fazer isso, qualquer coisa que reflita no gasto energético, que ela deixe de fazer ou perca o desempenho nisso, o gasto energético da semana diminui, isso pode refletir no gasto, na perda de peso, tá? Mudanças na rotina, como eu disse, mudanças na rotina é no trabalho. Às vezes ela ia de bicicleta para o trabalho, agora vai de carro e de moto. Às vezes ela ia de a pé na academia, agora ela vai de carro ou de moto. Qualquer mudança na rotina, às vezes ela acordava às 7 da manhã, agora está acordando 5h30 e isso está gerando um desgaste no treino. Tudo que altere a rotina pode alterar o gasto energético e pode refletir na perda de peso. Então, todas essas informações precisam estar no relato. Porque a partir do relato você identifica os erros que às vezes a pessoa não identificou. Para ela, não faz diferença ela acordar às 7 horas ou 5h30. Mas pode ser, é uma possibilidade que esteja acontecendo a perda de desempenho no treino por estar acordando mais cedo e dormindo menos. Para ela, algumas substituições da dieta não tem problema, mas pode estar acontecendo. Por exemplo, tem muitas vezes que, essa semana mesmo, um aluno pegou e falou assim, eu bebo muita água de coco, será que interfere no plano? Interfere. Na cabeça dela não interferia, porque é água de coco, é saudável, mas interfere. Por quê? Porque tem calorias. Mas a partir do momento que ela me passa essa informação, eu já tenho uma ideia, aí eu já pergunto, quanta água de coco? Então eu já tenho uma ideia da ingestão calórica que ela consome a mais com essa água de coco. Eu posso tanto adicionar no plano e aumentar o gasto energético através do volume de treino, ou eu posso apertar um pouquinho a dieta para encaixar a água de coco. Deu para entender? A partir do momento que ela me passou a informação, eu identifico a causa da não perda de peso. E aí eu consigo incluir aquilo no plano, ou eu falo, não tem como, a gente pode ficar sem. Só fala, sem problema, eu consigo ficar sem. Então, ótimo. E aí a gente identificou um pequeno erro, a gente corrige esse erro. Por isso que é importante a pessoa de passar isso no relato, mas a pessoa que não tem hábito de relatar bem, para ela, muitas vezes está certo. Muitas vezes para ela, talvez perder uma refeição, ou comer um pouco a mais aqui, ali, não é errar, porque ela está seguindo o plano. A única coisa que ela fez foi comer algo a mais. Na cabeça dela, ela está seguindo o plano. Só que ela comeu algo a mais, às vezes na cabeça dela, isso é saudável, não engorda. Um iogurte não engorda. Mas engorda. Não que seja ruim o alimento não é ruim. O que eu estou falando aqui é de balanço energético. Se você começa a ingerir mais calorias, a tendência é prejudicar a perda de peso. Para encaixar esse alimento, precisa conversar com o responsável da dieta. E aí ele dá um jeito de encaixar aquilo de uma forma que mantenha a perda de peso. Não é que o alimento engorde, tá? A quantidade de calorias ingeridas é que engorda. Independente se for 1 quilo de arroz, se for 1.000 calorias de arroz, 1.000 calorias de frutas ou 1.000 calorias de chocolate. Se essas 1.000 calorias a mais acabarem acima do gasto energético, o peso vai subir independente do alimento que seja. Então é importante ter um equilíbrio energético para continuar perdendo peso. O que fazer, né? Vamos aqui continuar o que eu já vim falando, né? Todos esses fatores aqui, esses motivos que eu falei, impactam no equilíbrio energético, que é a ingestão X-gasto. Ou seja, tudo que eu passei aqui influencia diretamente ou no aumento do gasto energético, ou na diminuição, ou aumento na ingestão energética, ou a diminuição do gasto energético, ou nos dois. Então, se influencia na ingestão e no gasto, pode acabar interferindo na perda de peso. E a gente precisa identificar isso no relato e através dos indicativos, a perda de peso em si, que é o peso em jejum, e a evolução do físico. E em cima disso, pedir essas informações no relato para a gente identificar e corrigir esse erro o mais rápido possível, tá? A maior responsável pela estagnação do peso, que é a alteração da ingestão e gasto energético. Então, o maior responsável pela estagnação do peso não é o metabolismo mais lento, mas é exatamente a interferência de ou redução do gasto energético ou aumento além da conta da ingestão energética, ou os dois. E aí acaba neutralizando a perda de peso.